Irmãos, foi nos dado a incumbência aqui de falar um pouquinho a respeito destas 5 solas, né? E é um assunto muito, muito importante para todos nós. Eu sou o menorzinho de todos, mas nós vamos aqui falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque eu vejo aí como algo do coração de Deus mesmo a gente está fazendo esse trabalho, porque se nós perguntarmos aí para a maioria do povo, talvez ele não saiba explicar o que significa estes solas, né? E eles são muito importantes no momento em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo aí um momento em que existe aí de forma geral, uma espiritualidade totalmente superficial, não é? Hoje nós temos aí muita tecnologia, mas não temos aí o levanta e anda, né? Nós temos rampa para paraplégico, mas na igreja primitiva ele repreendia a enfermidade e ele entrava na igreja saltando e glorificando o nome de Jesus. Temos muita tecnologia, mas não temos feito aquilo que a igreja primitiva, que começou através de 12 homens que transformaram o mundo do jeito que transformaram, não é? Que chegou até nós este evangelho tão maravilhoso através de trabalho de 12 homens. E hoje só no Brasil nós temos quase 40 milhões de pseudo-evangélicos, pessoas que se professam evangélicos, não é? E não faz diferença nenhuma, não está fazendo diferença nenhuma no nosso mundo. São muitas pessoas com muitas oportunidades, com muita capacidade tecnológica, mas não estamos fazendo nada diferente. E aqueles homens sem recurso nenhum, mas cheios da presença do Espírito de Deus e autoridade de Cristo e da sua palavra, eles mudaram o mundo em que eles viviam. Louvado seja o nome de Jesus. Então vem a pergunta, né? Que fé nós estamos vivendo, não é? O mesmo momento que aconteceu no século XVI, se nós formos olhar a história do finalzinho do século XV para o XVI, a situação não era muito diferente, não é? As pessoas viviam também em uma igreja fria, uma igreja cristã, né? Professava cristã, mas era um sistema opressor que só gerava medo, que só gerava opressão, que só gerava problemas. Ela não gerava paz, ela não gerava coisas boas para as pessoas. E Martinho Lutero, revoltado, né, com as indulgências e as opressões da Igreja Católica Romana, ele então vai e prega as 95 teses, né, que todos sabem, né? E destas 95 teses foram principalmente por causa das indulgências, né? As indulgências que começaram a ser cobradas de forma totalmente sem nenhum controle, né? Elegeram um homem chamado João Tetzel, né? Que ele era responsável pela cobrança das indulgências. A indulgência era a venda de perdão pelos pecados futuros, perdão pelos pecados passados. Eles pagavam para ser perdoados os parentes mortos, né? Tinha até um jingle que John Dexon ele cantava, dizia: logo que a moeda na caixa ecoa, uma alma do purgatório para o céu voa, né? Tinha até esse jingle e ficou famoso esse jingle, né? E então, mediante esta cobrança das indulgências para a construção da Basílica de São Pedro, ele se revolta nesse momento porque a coisa estava muito, muito desordenada. Então ele vai e prega estas 95 teses
E dessas 95 teses é que se extraiu estes 5 solas, né? Os solas que já foram falados aqui, já foi falado aqui o sola Escritura, ou somente a Escritura, não é somente Cristo, somente a graça. Hoje somente a fé, o sola fides, e na próxima terça o sola deo glória, né? Deus é toda a glória, louvado seja o nome de Jesus. E esta chamada que nós chamamos de reforma, né? Ela provocou uma transformação tremenda naquela época daqueles homens, uma volta às origens, né? A fé apostólica. Eles buscaram, né, nos evangelhos aquilo que realmente estava escrito, aquilo que estava sendo abandonado. As escrituras estavam sendo usadas a seu bel prazer, né? As pessoas não tinham posse, não tinham contato com as escrituras. A escritura não era traduzida. Alguns homens começaram a traduzir a escritura, mas naquela época não era como hoje, que tem crente que tem 20, 30 Bíblias dentro de casa. Então era um momento onde as pessoas não tinham esta condição. E quando então eles começam a pregar este evangelho genuíno, eles provocam, não é? Eles provocam uma mudança tremenda na situação, não é? Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos de que nós estamos falando aqui, citando algo que está na história, né? Algo que é história do século XVI, mas não com a intenção de estar ofendendo algum católico romano, não. Isso é somente a história. O que me preocupa não são os católicos romanos, é o chamado hoje de evangelicalismo, né? Os evangélicos, a igreja evangélica, porque naquele momento eles estavam vivendo esta situação. Mas se hoje nós vemos a igreja, ela está pior do que naquele momento. Hoje as pessoas estão sendo motivadas pela busca do agora, né? Pela busca do agora, pela busca do aqui, pela busca daquilo que é presente, que é material. Esta igreja católica romana, ela vendia naquela época as indulgências, vendia perdão, vendia pedaço de terreno no céu, pedaço da cruz de Cristo. Eles vendiam tudo quanto é tipo de coisas, com essa superstição de que iriam conquistar alguma coisa com isso. Mas na verdade eles compravam este perdão porque eles tinham a sua visão e numa vida eterna. Eles compravam, estas indulgências eram vendidas, e eles compravam o seu perdão, eles compravam o perdão para algum familiar, porque eles tinham em vista a vida eterna. E hoje, como é que está a igreja evangélica, que se diz evangélica hoje, de uma maneira geral? As pessoas hoje, elas vão para a igreja atrás do quê? As pessoas vão para a igreja investir o seu dinheiro, mas não é para uma vida eterna. Elas investem o seu dinheiro para o material, para aquilo que está sendo usado neste momento. Está sendo preparada uma igreja, que vai morar aqui na terra. Está sendo preparada uma igreja que vai ficar aqui na terra, uma igreja que está à procura de casa, está à procura de carro, que está à procura de bens materiais, à procura de coisas que vão para a igreja, mas motivados por um sentimento distante deste sentimento que havia no coração daqueles homens, que havia no coração de Paulo, que disse lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que eu tenho por certo que as aflições desta vida não há de se comparar com a glória que naquele dia há de ser revelada. Louvado seja o nome de Jesus. Ele escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, ele diz: Timóteo, nós não trouxemos nada, é certo que nada nós levaremos deste mundo. Se você tiver uma coberta, vai dando glória a Deus, porque nós estamos aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Nós vamos subir para a glória, para morar com Jesus Cristo. A visão de Paulo não era terrena, a visão de Paulo era a promessa que ele tinha de morar na glória com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
Quem quer morar na glória aí? Dá um glória para Jesus aí, irmão. Uma igreja, Paulo, ele não serviria para ser obreiro em muitas igrejas por aí, meu. Ele seria repreendido, não serviria. Nós não estamos pegando aqui a teologia da miséria, não é isso não. Nós cremos, o pastor já disse aqui, nós cremos num Deus que é dono do ouro e que é dono da prata. Mas Ele não veio aqui morrer na cruz para você passear de carro importado. Ele não veio aqui morrer na cruz para você comprar casa na praia. Ele não veio aqui por isso. Isso Ele pode te dar, Ele pode fazer, Ele tem poder para isso. Ele pode dar para você, abençoar você com coisas materiais. Mas Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isto que Ele promete na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus, não é? E tem mais uma coisa: eles não tinham conhecimento, eles compravam as indulgências porque eram enganados. As missas eram feitas em latim. A pessoa que ministrava a missa, o padre, ele fazia a missa virar de costa para a igreja, falando em outra língua que eles não conheciam. Eles não entendiam aquilo que era falado, não entendiam. Eles não tinham a Bíblia para conferir, como os bereanos, aquilo que estava sendo pregado. É diferente de nós que temos uma Bíblia, que temos hoje a internet. Qualquer um que quiser conhecer a Bíblia, que tiver conhecimento, é só ligar a internet, é só buscar, comprar um livro. Hoje nós temos muitas facilidades, temos cursos aqui teológicos, temos aqui a escola dominical, nós temos muitas oportunidades. Se você não tiver uma Bíblia, é só pedir que o pastor te dá uma de presente. É desse jeito. Mas esses homens não. Esses homens, eles não tinham acesso às Escrituras. Então, da mesma maneira que estes 5 solas, eles vieram transformar o seu tempo. São princípios fortíssimos para as nossas vidas, muito importantes, que nós viemos a compreender a importância desta palavra. O sola fide, somente a fé. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 5, capítulo 2 de Efésios, texto muito conhecido. Capítulo 2, o nosso irmão vai colocar aí. Capítulo 2 de Efésios. Louvado seja o nome de Jesus, né? Olha o que diz aqui, irmão. Versículo 1 diz aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meu irmão, você estava morto. Você estava morto. Entenda isto. Entenda quem você é para Deus e quem Deus é para você. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Isaías disse que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que se não possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Nós estávamos para Deus mortos, e hoje se prega uma mensagem antropocêntrica. Hoje não se prega uma mensagem na igreja cristocêntrica, porque a mensagem, por isso que nós estivemos aqui aprendendo sobre o sola Christus, porque Cristo é o centro da Bíblia, porque se Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro do louvor, Cristo é o centro de todas as coisas. É somente Cristo que pode salvar a sua vida, somente Cristo. E nós vemos aí mensagens
e hinos e louvores antropocêntricos, onde o homem está no centro do culto, onde o homem é o alvo do culto. Mas o texto diz que nós estávamos mortos. Uma mensagem que é voltada para o homem, ela não é ajuda do alto, como diz Hernandes Dias Lopes, é autoajuda. Autoajuda não é ajuda do alto. Você tenta chegar num morto, num defunto, encosta na orelhinha dele e fala para ele: levanta aí, cara, levanta aí desse lugar, você pode, você tem, acredita, o que você puder, o que você disser vai acontecer, levanta aí, rapaz, tenha ânimo, tenha coragem, fala na orelhinha dele para ver se ele reage. Morto não reage, morto não ouve, morto não tem fome, morto não se mexe, morto não tem apetite para estar na casa de Deus comendo de um alimento saudável para a sua vida. Morto, ele está distanciado de Deus. E hoje estão se pregando aí autoajuda. Isto não é evangelho. Isto não é evangelho. Cristo diz lá em João 7,38: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, então rios de água viva fluirão do seu ventre. Louvado seja o nome de Jesus. Conforme diz as Escrituras. Por isso é tão necessário sola Escrituras. É tão necessário somente a Escritura. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós estávamos mortos. Mortos. Fala para o seu irmão: você estava morto, irmão. Aleluia. Você estava morto. Olha nos olhos dele, fala para ele: irmão, você era treva. Está na Bíblia. Jesus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estávamos no mundo sem Deus, andando segundo aí o príncipe deste mundo, mas Jesus, pelo seu poder, vivificou a minha e a tua vida, e hoje você está sentado na roda dos príncipes do seu povo, e você pode abrir a boca e adorar Jesus, porque o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Oh glória. Oh alabanda que a cera, mano. Oh aleluia. Romanos 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nossa natureza caída, meu irmão. O homem não pode fazer nada pela autoajuda. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem, ele tem a natureza caída. Efésios 2, que nós lemos no versículo 4, deixa bastante claro isso. Mas Deus, diga Deus, olha isso, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh glória. Isso não vem de vós. Olha o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você está aqui porque Jesus é maravilhoso. Você está aqui não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é melhor. Você está aqui porque a misericórdia de Deus alcançou a minha e a tua vida. A graça te deu condição de aceitar Jesus Cristo pela fé. Aleluia. Oh glória. Oh glória. É dom de Deus, irmão. Somente a graça, sola graça, somente a graça. Somente a graça por meio da fé. Oh glória. Pela pregação da palavra.
Romanos 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé não vem por milagre, a fé não vem por sinal, a fé não vem por movimento pentecostais, a fé não vem por oba-oba, por coisa nenhuma. Você pode ser curado, mas a cura não traz fé. Você pode receber um milagre, mas isto não traz fé. O que traz fé para a tua salvação é a palavra do nosso Deus, somente a Escritura. Louvado seja o nome de Jesus. Pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé. Isto não é por nenhum mérito, não é por obra alguma que você possa fazer, não é inclusive pela fé na fé. Tem muito crente aí que tem fé na fé, ele não tem fé em Cristo, ele tem fé na fé. Muitos que estão aí criando aí obstáculos, como tinha lá na mitologia grega, para se tornar um deus. O camarada passava por uns desafios. Tem crente aí subindo um monte, entrando em vigília, passando noite acordado, passando fome vários dias. Isto tudo é muito bom, mas não é por causa disso que você é melhor do que eu. Não é porque você ora no monte e eu moro na igreja que você é melhor do que eu. Não é porque você passa a noite da vigília e eu oro dentro do meu quarto que você é melhor que eu. Isto não é para você bater no peito e achar que é melhor do que o outro, e ter fé na tua fé, achar que você tem mais fé que o outro. Lá no céu não vai ter ninguém podendo se ufanar e dizer: eu cheguei aqui porque eu sou bom. Não, você chegou porque Jesus é bom e te salvou. Não é por tua obra, é pela fé em Cristo. E quem te dá fé em Cristo é Ele mesmo. Tem mais isso, porque a Bíblia fala que a graça de Deus, aquilo que o Armínio chama de graça preveniente, que no momento que está sendo lanceus para a salvação, esta graça preveniente, ela abre caminho, ela tira a opressão, ela dá condição para que você receba aquela palavra, para que você consiga, pelo poder desta palavra, olhar para dentro de você e ver o miserável homem que você é, e ver a sua condição real diante de Deus. Então, quando você recebe esta palavra e você diz: Senhor, eu preciso deste evangelho, eu preciso desta fé, ajuda-me, Senhor, com esta fé. Então Deus envia o seu Espírito Santo para abrir o teu coração, para encher você de fé. Pela sua graça você é salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Olha para o seu irmão, olha nos olhinhos dele, olha para ele, fala para ele: irmão, você está pensando ser melhor do que eu? Você está aqui pela graça de Deus, irmão. Fala para ele aí: está pensando ser melhor do que eu só porque você fala em língua estranha? Você vai para o mesmo céu que eu, porque Jesus salvou você, mas salvou a mim também. Louvado seja o nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Crente criando etapa, irmão. Crente criando disputa. É guerra de vaso dentro da igreja. Um profetiza mais do que o outro, Ricardo Braga. Aqui eu sei que não tem, mas na igreja que eu dirigia tinha. Agora não tem mais, o pastor mudou lá, agora não tem mais. Agora acabou lá, né, Gê? Mas existe isso. Estou falando aí de uma maneira geral, tá? Não estou dizendo aqui que eu não creio na profecia. Eu creio na profecia. Eu creio que Deus usa o profeta. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio na atualidade deles. Eu só estou dizendo que isto não é base para a nossa fé. Isto não é meio para que nós tenhamos salvação. Tem crente por aí pregando que se o cara não for batizado com o Espírito Santo, ele não vai para o céu. E não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não é por obra nenhuma,
não é por obra nenhuma. Versículo 9 desse texto que nós lemos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Então esse versículo, ele nega qualquer possibilidade de autossalvação. Não existe autossalvação. Maldito é o homem que confia no homem, que aparta o seu coração de Deus, confia na força do seu braço. Você não tem poder para salvar você mesmo. Você depende de Cristo. Você depende de Cristo. A fé que nós recebemos está na cruz de Cristo, está no sacrifício de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra e cremos neste sacrifício que Cristo fez por mim e por você, então a nossa vitória está na cruz. Foi na cruz que Ele derrotou o diabo, foi na cruz que Ele cravou a cédula que era contra nós, foi na cruz que Ele venceu potestades. Na cruz. O caminho é a cruz. Cristianismo sem cruz não existe. Estão querendo pôr rodinha na cruz, estão querendo serrar a cruz. Pode haver budismo sem Buda, pode haver aí um monte de coisa, espiritismo sem o Allan Kardec, mas cristianismo sem Cristo não tem. Cristianismo sem cruz não existe. A cruz. Eu vi uma história de um menino que se perdeu, um menino pequenininho, se perdeu numa grande cidade. E um policial viu que ele estava perdido, pegou pela mão e começou a perguntar para o menino não sabia falar nada. A única coisa que ele lembrava é que ele ia com o pai dele e com a mãe dele numa igreja. E a igreja tinha uma cruz muito grande na frente. E ele disse para o guarda: só me leva até a cruz, que da cruz eu acho o caminho para casa. Oh glória! O caminho é a cruz, leva até a cruz. Da cruz Jesus vai abrir a porta e vai mostrar o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que diz aqui Efésios, no capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra, olha que coisa linda, da verdade, o evangelho da vossa salvação, não tem outro. Paulo ainda usa esta expressão: este não é o evangelho que eu tenho pregado. Se vier um outro aí, mesmo que um anjo do céu disser que trouxe lá para você, não receba, que isso aí é anátema. Este não é o evangelho que eu tenho pregado. A cruz, a salvação é só por meio do evangelho. Não tem outro caminho, é só pela palavra. Para Jesus vir sobre a tua vida, é só pelo evangelho, somente a escritura. Não tem outro. O resto é historinha para boi dormir. Só o evangelho salva. Só o evangelho é novidade de vida. Se crê em mim conforme diz as escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que lindo. Foste selado. Selado não é batizado com o Espírito Santo. O selo é um penhor. Quando você manda uma carta para a Bahia, se você não pôr o selo, ela volta para a tua casa. Então quando Jesus ele foi para o céu, ele deixou o selo, a garantia, o penhor, que ele vai voltar. E o selo é para você ficar carimbado, endereçado para Nova Jerusalém,
propriedade de Jesus. Quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus vem e sela você com a presença dele. Você foi selado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador, e Ele vos fará lembrar da minha palavra. Aleluia, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo que está na tua vida é que te leva para a glória, que te conduz em triunfo para a presença do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, da redenção, possessão de Deus, para louvor da sua glória. Por isso que tem o sola deu glória, somente a Deus toda a glória, todo louvor, toda exaltação, somente a Deus a glória. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelho nós não podemos chamar de evangelho, mas a mensagem antropocêntrica, a mensagem aí chamada aí de positivismo bíblico, teologia da prosperidade. Isso não é teologia, isso aí é mensagem da prosperidade. Visa somente a necessidade do homem. O homem que tem o céu lá, a salvação para ele é o seu umbigo, é o seu ventre, é a sua necessidade material. Isto não é evangelho. Isto não exalta a Deus, isto glorifica o homem, isto é personalismo, isto é culto à personalidade. Pessoas aí que querem ser adoradas, que querem ser reverenciadas, que quando entra na igreja tem que parar de pregar, tem que estender tapete. O sangue de Jesus tem poder, a igreja foi comprada na cruz pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo disse, um dizendo aí que é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro. Eu não posso chamar vocês senão a carnais. Por acaso fui eu que morri por vocês? Eu plantei, o Apolo regou, mas é Deus que dá crescimento à igreja. Nem Paulo é nada e nem Apolo é nada, nem o Calçone é nada. Pastor Bittencourt, eu não posso falar nada, você não me disciplina. Também não é nada. Pós-cinza. Pastor Bittencourt também não é nada, não. A presença de Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo em todos. Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão? Eu estou aqui me segurando para não falar em língua estranha aqui. Quem pode abrir a boca e adorar Jesus? Jesus está no meio da igreja. Jesus hoje não é o último dia da festa não, mas mesmo assim ele está aqui dizendo: aquele que tem sede, vem e beba. Vem e beba, vem e beba, porque tem água boa para você hoje nesse lugar. Aleluia. Abre a boca e adore a Ele. Adore a Ele, irmão. Adore a Ele. Eu vou encerrar porque já deu meu horário. Mas eu encerro com esse texto de Efésios capítulo 5, que os irmãos gostam muito, principalmente os pentecostais, gostam mais do que os outros. Versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, crente que vive no Espírito, como Paulo disse, não é? A respeito daquele que é espiritual. Ele fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, aquele que discerne as coisas do Espírito. O espiritual, o cheio do Espírito, não é só aquele que pula num pé só, não, meu. Que anda no Espírito, que anda na dimensão do Espírito, que tem discernimento do Espírito. Esse é o sentido. Crente cheio de Espírito é aquele que fica até mais tarde e ajuda a fechar a igreja. Crente cheio de Espírito é aquele que está pronto para ajudar. Crente cheio de Espírito não é só ficar pulando, não. Crente cheio de Espírito é aquele que está ali pronto para fazer a obra. Diz aqui: aquele que é cheio do Espírito Santo.
Olha a característica, eu vou encerrar, pastor. A característica de um crente cheio do Espírito Santo. Olha no versículo 19, falando. É uma atitude constante, diária. Crente cheio de Espírito não para de falar, meu irmão. Mas não é falar bobagem não, não é falar da vida dos outros não. Crente cheio de Espírito quando se ajunta, um tem salmo, outro tem doutrina, tem glória a Deus. Não é fofoca, não é conversa não. Quando se ajunta é para a edificação da igreja. É para a glória de Deus. Falando entre vós, isto é adoração em comunhão. Hoje tem gente querendo adorar em casa, crente, agora que quer ficar em casa, diz que não precisa ser crente, não precisa estar na igreja. Crente querendo adorar, aqui diz que a adoração tem que ser em comunhão, é entre vós, nós vamos falar entre a igreja. É um falando para o outro, é um edificando a vida do outro. Crente cheio do Espírito Santo, com salmo, com hino, com cântico, salmodiando, dando sempre graça. Olha, crente cheio, ele não murmura, mas ele dá graças a Deus. Crente cheio não conta testemunho. A tristeza dele ele põe nos pés de Jesus, para os outros ele só conta bênção. Crente cheio de Espírito não sai por aí deformando a igreja, falando mal do pastor da igreja. Crente cheio de Espírito quando abre a boca é para adorar, é para glorificar, é para exaltar o nome do Senhor. Ele está cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros. Eita, estreitou, pastor. Submissão, respeito, amor, serviço. Só Jesus está para nascer o pastor para mandar em mim. Quem manda no meu nariz sou eu. Então quando você foi batizado, seu nariz ficou do lado de fora. Porque se você mergulhou nas águas inteiras, o teu nariz é de Jesus, meu irmão. Se você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, não dá lugar para o diabo não, dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Deus quer te ver igual aqueles ônibus lotados, 5 horas da manhã, que passa no ponto, você dá o sinal e fala assim para você, ó, está cheio. É assim, meu, você está passando, o diabo, ele aponta o dedo, o Espírito de Deus fala para ele assim, ó, sai Satanás, aqui não tem lugar para você, ele está cheio da minha presença. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?